o vídeo que foi divulgado agora. Veja só o nível. Pé de frango, vamos treinar. Vamos treinar o Lazarentarada. Só bebe. Mandar um abraço pro Vitor e pro Beto Bike, para que nós estamos aqui tentando consertar a cagada que eles fizeram. Vamos matar o presidente de vocês, tá bom? Abraço. Mandando um vídeo, provavelmente para a gente que votou no Lula, e dizendo que iam matar o presidente 6. Viemos aqui para matar o presidente 6. Ah, é brincadeira, trapalhões, tadinhos, são bons pessoas de bem. Você tem o nome dos vagabundos aí, Drake? Então, agora a internet está cobrando a identificação desses extremistas que seriam do Paraná. O vídeo tem sido divulgado e nas redes sociais e todos querem quem são esses 3 que foram lá e fizeram esse vídeo, mandando, como você falou, né, Rovai, para alguém que votou no Lula, dizendo isso, viemos aqui matar o presidente de vocês. O que se sabe é que eles seriam da cidade de Palmeira, no Paraná, e que a Polícia Federal estaria analisando esse vídeo para identificação e apuração de um eventual crime. Lembrando que depois do dia 8, Rovai, 2.151 pessoas foram presas em flagrante no dia 8, sendo que 745 foram liberadas poucas horas depois, por razões diversas, ou porque tinha mais de 70 anos, ou porque estava acompanhado com menores de 12 anos. Foram detidas 1.405, que estão sendo aí, vários foram liberados e estão com tornozeleira, e agora a gente teve na semana passada os 3 primeiros condenados, sendo 2 a 17 anos de prisão e um terceiro a 14 anos, Rovai. Então, e esses caras aí precisam ser identificados e tem que responder criminalmente. Há uma ameaça de morte. Aliás, eu estou aqui conversando com meus advogados porque eu tenho recebido ameaças de uma pessoa constantemente e vou expor isso publicamente daqui a um tempo. Porque a pessoa, inclusive, parece que, então, onde eu apurei, é ex-policial. Então, esses caras vão ameaçando e depois eles dizem que era brincadeira. Era brincadeira. Não tem brincadeira. Ameaça de morte não é brincadeira. Não pode ser brincadeira. E por isso que tem justiça. Por isso que tem tribunal. Ponho processo. Eu não tenho dúvida. Estou processando de novo. Já processei uma vez essa pessoa e estou processando pela segunda agora no civil e no criminal. E acho que o Lula tem que fazer a mesma coisa com esses 3. Né? E vejam esse tal de Aécio, que teve muita gente, até gente de esquerda, não, pegaram pesado. Menos, gente. Pare com essa coisa. Ai, coitado dos magrinhos. Tem que pegar os grandes, tem que pegar todo mundo. Tem que ser exemplar, como disse o Felipe Neto. Tem que ter a mão da civilização na cabeça desse pessoal. Não é isso. O cara tem que não dar no amor, sentir na dor. Vai se civilizar com pena dura, porque está questionando as instituições e, né, propondo um país fechado, ditatorial, com intervenção militar, e usando da força bruta para poder fazer isso em contraposição ao que a maioria da população escolheu para o seu destino. Foi a eleição de Lula. Então, essas pessoas precisam ser punidas. Aí, teve gente lá tweetando, teve até partido político, né? Eu não vou falar o nome, vocês já sabem que partido que se diz de esquerda, né? Que é um partido nanico que não elege sequer zelador de prédio, quanto mais síndico. Então, esse partido estava lá defendendo penas duras contra onde já se viu, tem que punir
tem que punir os generais. Eles têm que punir essas pessoas também que estavam lá. Porque até você fala o seguinte, os generais não foram bestas, eles não foram. Pelo menos nenhum foi pego lá nas manifestações. Então, a prova, você tem que dar a prova de voz de comando. É uma prova muito mais difícil de estabelecer. Juridicamente, pergunte para qualquer advogado. Né? O próprio Bolsonaro vai falar, não, mas eu não disse nada. Ele deu um zapito de cachorro lá quando estava com o padre. Está lá no vídeo do Azenha, quando estava com o índio, quando o Sererê, o supostamente cacique, quando estava com as pessoas, ele deu um zapito de cachorro. Mas não tem ele falando, vem para a rua e invadam o Supremo Congresso e vão tirar os caras na porra de lá. Não tem. Não tem. Então não vem com esse discursinho bunda mole. Sabe? Discursinho bunda mole. Poxa, só tem bagrinho. Então tem que prender esses caras e prender os outros. Bom, lá na frente, daqui a 4, 5 anos, o país pacificado, dessa gente, o fascismo liquidado, você, em vez de dar 17, dá 6, dá 7 anos para um cara desse, se ele tiver comportado, né? Se ele estiver se comportando bem lá. Eu também não sou um cara punitivista, mas a questão é a seguinte, se não fizer isso, inclusive com os supostamente bagrinhos, que precisa ver se são bagrinhos mesmo, supostamente bagrinhos, né? Não fizer isso, você não pega os tubarão. Você tem que pôr a mão da justiça forte. E na sexta-feira, o Mauro fez um corte de uma fala do Gilmar, está lá no YouTube da Fórum, Mauro Lopes, e é onde ele mostra que o Gilmar está sinalizando para os chefes militares, para os generais. Tem um corte aí depois, se a Dri quiser passar aqui, se tiver tempo, Dri, a gente põe aqui para o pessoal ver. Então, tem já juiz, sim, do Supremo falando isso. Então, não caiam nessa esparrela de gente que é de esquerda, algumas sérias até. Eu sou amigo de algumas pessoas que vêm, não, é demais. É demais o escambau, é demais o que eles fizeram. Pois é, Rovai, você falou aí do primeiro réu condenado a 17 anos, o Aécio, né? E ontem o Fantástico da Rede Globo passou e fez uma reportagem onde eles foram entrevistar os vizinhos desse primeiro condenado no Supremo por conta dos atos golpistas do 8 de janeiro. E sabe o que eles descobriram? Que esse Aécio Pereira tem pelo menos 10 boletins de ocorrência contra ele, 10 BOs contra ele da vizinhança. São relatos de agressão verbal, homofobia, intolerância religiosa e até furto, até um furto de celular. E aí, olha os relatos dos vizinhos, são assim de assustadores. Eles disseram que ele já falou para vizinho, vou acabar com você. Disseram, a gente tinha medo dele. Então, ou seja, antes de se envolver nessa tentativa de golpe e na destruição do patrimônio público lá em Brasília, ele já era um homem violento, Rovai. Os vizinhos do condomínio onde ele morava, em Diadema, na Grande São Paulo, fizeram 10 BOs. E sabe o que é pior? Ele era síndico do condomínio. E então, os vizinhos foram depoimentos, né, colhidos pelo Fantástico, onde os vizinhos contam que tinham medo do Aécio, que agora vai ficar 17 anos, né, condenado a 15 anos em regime fechado, 1 ano e meio em regime aberto. Olha só o relato de uma professora, ele passava e falava, eu vou acabar com você, até um ponto que chegou, algumas pessoas começaram a perceber essa manipulação mental que ele fazia. Segundo ela, as agressões não eram apenas verbais. O morador falou algo, ele foi para cima, agressão física mesmo. Olha só o tipo de gente, o tipo de pessoa que foi lá defender o Bolsonaro no dia 8 de janeiro, né, e acabar com Brasília por ódio, né, por ódio. E tem também um BO que é com relatos de ofensas, intolerância religiosa e homofobia. Olha o que diz um dos relatos. É um dos valentões do bolsonarismo.
que nem esse sujeito que está me ameaçando constantemente no Twitter, né? Que nem esse sujeito que está me ameaçando. É um dos valentões. Só que aí, na hora que você bota a mão na justiça para ir para cima do cara, e ele tomar uma cana, ele vai dizer que, coitado, ele é gente de bem. E ele só estava brincando, que ele não faria nada. É isso, Rovai. Olha só um dos relatos. Falando em bichona, estou trabalhando aqui, aqui eu acabei de escrever. Isso ele narrando num vídeo, o Aécio. Que linda bicha com X, porque todo comunista é analfabeto. Vai descansar que eu estou trabalhando, fica sossegado, viu? Estou cuidando, vai dormir, bom sono, bom sono. Ameaçando ali, é um vídeo meio ridículo que tem um bicho ali, ele faz essa... Era um homofóbico, e olha o que um outro morador destaca. A questão foi quando veio o viés político, quando ele percebeu que eu sou de esquerda, e ele ficou irritado com isso, e a gente travou muitas discussões por questões ideológicas. Me chamava de bichona. Ele ofendeu a todas as mulheres que moram nesse condomínio de bruxa velha, de laranja podre. Ou seja, é sempre o mesmo perfil. Homofóbico, misógino, violento, né, Rovai? Aí ele, que foi casado, pai de 2 filhos, 51 anos, trabalhou por 28 anos como técnico da Sabesp, né, que é a empresa que o Tarcísio de Freitas quer vender, né, empresa paulista de saneamento, e nunca teve processos disciplinares, foi demitido depois de 3 dias dos atos do 8 de janeiro, Rovai. É isso, Dri de Lorenzo, é isso. Eu não sei se você tem aí vídeo esse não dá para usar, né? Não, porque é do Fantástico. Então por isso que eu fiquei lendo aqui alguns relatos, mas olha essa fala da ex-síndica. Tinha esse comportamento machista, super agressivo com as mulheres, ditatorial, a gente tinha medo dele. Esse é o sujeito que foi o primeiro réu aí condenado pelo Supremo Tribunal Federal. E assim, né, Rovai, deve achar que ele é um perseguido, né? Um perseguido, coitado, né? Cidadão de bem. A Emília, Adri, já estou achando 17 anos muito pouco. Pois mas foi como disse aqui o Felipe Pena, né, Rovai? Foi pedagógico para, né, essas penas aí, essas condenações, e vão ter mais. Agora estão discutindo de ir para as turmas, não ser mais no plenário, migrar essas ações penais do dia 8 para as turmas do STF, não mais ser no plenário. Então, estão aí sendo... vamos ver se vão ser, porque o Supremo deve julgar, pelo menos agora, no primeiro momento, 232 ações penais já rapidamente. Então, estão discutindo de dividir nas turmas, Rovai.